go, make my body go, make our bodies higher and higher. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? E aí, galera, começando então o nosso livro do quarto volume, não é isso, galera? Quarto volume do livro do Positivo. Quem ainda não conseguiu pegar o seu livro, você pode também estar acessando o portal do Positivo e conseguir ver o conteúdo, ok? Até pegar o seu livro físico. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você olhe para essa imagem e, bem, você não vai poder me dizer o que você está vendo, não agora, porque é uma aula gravada, mas você está vendo uma imagem aí bem diferente, né? Bem, o que você vê no quadro? O que você está vendo aí? A gente está vendo um quadro do pintor italiano Ivo Panaghi. Ele fazia parte de um movimento artístico e literário chamado de futurismo, né? Bem, o Ivo, ele viveu ali de 1901 até 1981, né? Então, já faz um tempinho aí que foi pintado então esse quadro, né? E ele remete aí, ele faz então menção a esse movimento chamado de futurismo. De certo modo, o movimento se alinhava com a crença de que a ciência e a tecnologia promoveriam progresso e prosperidade. Então a gente nota aí no quadro, de certa forma, né, algo meio futurista. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas parece ali, ao meu ver, né, parece um pouco de um avião, né? Se você olhar de uma outra forma, tem gente que já percebe um trem, algo que está em movimento, né? Então, é muito relativo, vai de pessoa para pessoa, mas a gente percebe traços diferenciados, né? E que realmente faz menção aí a esse processo, a esse movimento artístico chamado futurismo. Bem, calor e energia foram duas ideias muito importantes para a sustentação dessa ideia, né? A ideia lá do futurismo, né? Pois no final do século XVIII, a Grã-Bretanha presenciou grandes mudanças no processo produtivo, com o desenvolvimento de máquinas movidas pelo calor, as chamadas máquinas térmicas. Uma que você está vendo aí agora a imagem no vídeo, né? Essa máquina, ela foi desenvolvida pelo James Watt. Essa máquina servia para tirar água das minas de carvão e assim facilitar a extração desse mineral, que era naquela época o combustível, né? Era o combustível de outras máquinas térmicas, né? Era bastante difundido. Hoje nós sabemos, né, que existem aí vários combustíveis que trabalham, que movimentam essas máquinas, né? Então nós temos hoje a gasolina, o etanol, o gás natural, carvão, metano e os biocombustíveis, né, que fazem aí essa movimentação, né, e o desenvolvimento dessas máquinas térmicas. Aqui a gente está vendo uma ilustração, né, uma imagem mostrando como eram alguns espaços, algumas fábricas. Na verdade, a indústria têxtil, ela foi uma das primeiras a serem modificadas com essa revolução industrial, né, que aconteceu ali na Grã-Bretanha por volta de 1750, né? Então, a indústria têxtil, ela, assim, desenvolveu bastante, né? Evoluiu bastante por conta aí dessa revolução das máquinas, vamos dizer assim, né? Onde, com o advento, com o uso dessas máquinas, houve aí um aumento expressivo na produção, nesse caso aí na produção de tecidos, tá? Então, na verdade, o que se fazia em 10 dias, por conta aí do uso das máquinas,
movidas aí a energia, o calor, né? Elas faziam em 2 dias, então diminuía muito esse tempo e o tempo mais a produção aumentava, tá ok? Então se produzia bastante em pouco tempo. E a gente está falando muito de energia. Vamos conhecer um pouquinho mais dos combustíveis e dessa obtenção de energia térmica, né? Para a gente, para nós, assim, para os humanos, né? Nós estamos muito preocupados com a obtenção de energia térmica, né? O calor, o sol é a principal fonte de calor e podemos dizer que a luz solar foi a nossa primeira fonte de energia. Depois passamos a utilizar outras fontes de energia, como por exemplo a queima de alguns materiais que serviam de energia térmica a partir do fogo. Esses materiais aí são chamados de combustíveis. Atualmente nossos combustíveis são muito diversificados e embora essas fontes de energia nem sempre sirvam para a geração de calor, a energia térmica continua sendo uma modalidade muito empregada nos dias atuais. Então, não tem como a gente não pensar na nossa casa, nas escolas, nos hospitais, nas fábricas. Alguma modalidade de energia é utilizada, né, nesses lugares que eu acabei de falar. Né? Mas, de repente, os combustíveis são diferentes, né? Especialmente no que se refere à obtenção de energia térmica, boa parte dos nossos combustíveis teve origem em processos naturais, como a decomposição de organismos, que é o caso aí, eu estou falando dos combustíveis fósseis, como é o caso do carvão mineral, do gás natural, do petróleo, e aí do petróleo vai se derivar, né, a gasolina, a parafina e outros combustíveis. Então, a gente vai conhecer um pouquinho desses combustíveis, né? Nós temos, então, podemos classificar os combustíveis como combustíveis renováveis e não renováveis. Você já deve estar vendo aí os não renováveis, né? Petróleo, carvão, gás mineral e os renováveis. Biomassa, metano, etanol, são alguns, tá, gente? Então, qual é a diferença de um para outro? Os não renováveis são aqueles que levam muito tempo para se formar. São aqueles que existem desde a formação do planeta ou que se formaram há milhões de anos em outras eras geológicas da Terra. É o caso do carvão mineral, do petróleo e do gás natural. Todos eles aí são provenientes de fósseis. Já os combustíveis renováveis são aqueles que podem ser utilizados sem esgotamento da sua fonte. Por exemplo, a madeira, o biogás, a biomassa. O que é a biomassa? Biomassa refere-se à matéria de origem vegetal, como o bagaço da cana, o etanol, a madeira, a palha de arroz, que será transformada em calor ou em movimento. Bem, mas notem aqui que você está vendo aqui na tela, olha, esse caminho, deixa eu voltar aqui, ó. O caminho, né, para que esses combustíveis, tanto não renováveis como os renováveis, né, eles têm um caminho longo ou razoavelmente longo até chegar no seu destino final, que é aqui, ó. E muitas das vezes, notem, ó, tem várias setas aqui apontando para onde ele vai, né, o percurso que ele vai percorrer para ele ser transformado em energia elétrica, enfim, né? E também você está notando aqui, ó, do lado, tem essa bola aqui de calor, é a quantidade de energia que é perdida. Por quê, crianças? Porque tudo aquilo, né, que é retirado, essa matéria que vai ser retirada e que vai ser transformada em energia elétrica, enfim, em gasolina, né? Nem tudo é utilizado 100%. Na verdade, uma parte dessa energia
sempre é desperdiçada, sempre é dissipada. E o que chega ao final nem sempre é devidamente aproveitado. Então, na verdade, quando a gente descobre, né, que existe todo um processo longo até essa energia chegar na nossa... Vou falar um pouquinho da energia elétrica, e que a gente sabe que a gente não usa 100% de tudo aquilo que foi manuseado, de tudo aquilo que foi produzido logo no início, né, a gente já começa a colocar a mão na consciência. Por quê? Porque parte dela é perdida, é dissipada, não chega até a gente não aproveita 100%. Né? Então, é por isso que nós temos que ter essa consciência de sair de um lugar, desliga a luz, né? Desliga o ar-condicionado, a televisão, o ventilador. Por quê? Porque a gente não aproveita 100%. Parte dela é perdida para o ambiente. Sem falar também que algumas delas, né, também são prejudiciais para o ambiente, né? Como é aí o caso aí dos combustíveis fósseis, né? Eles acabam em algum momento ali, devido à sua queima, né, levando para o ambiente materiais tóxicos, resíduos tóxicos. E a gente vai conhecer um pouquinho do petróleo. Então, vamos lá. Eu fiz um resumo aqui, tá? Eu sei que alguns estão sem livro, então, se vocês quiserem estar copiando, enfim, fiquem à vontade. Então, a gente vai conhecer um pouquinho aqui do petróleo. O que é o petróleo? É uma mistura formada por substâncias compostas, essencialmente, quase que não sai, pelos elementos carbono e hidrogênio, chamado então de hidrocarbonetos. Tem um aspecto oleoso e coloração variável. Bem, o resultado, ele é, na verdade, o resultado de anos e anos de transformação de restos de animais e vegetais. Então, para que a gente tenha hoje esse petróleo, esse ouro negro que muitos chamam, na verdade, ele passou milhões de anos, milhares de anos, né, para que ele pudesse ser transformado. Aí sofreu várias reações químicas para poder chegar, então, aí nessa consistência, né, que nós temos. É usado como fonte de energia por ser inflamável. E através do petróleo, muitas outras substâncias, muitos outros produtos, né, eles vão aparecendo, eles vão sendo produzidos. Então, os derivados do petróleo, nós temos a gasolina, a querosene, o óleo diesel, alguns solventes, graxas, óleos lubrificantes, matéria-prima para asfalto e para a produção de plástico, entre outros. É uma variedade de materiais, né, que são derivados aí do petróleo. Bem, existem muitos lugares aí, né, onde vai haver essa concentração de petróleo, mas as maiores reservas ficam ali nos países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Iraque, Irã, Catar e Kuwait. Aqui na América Latina, né, o maior ali reservatório está na Venezuela, mas também são encontrados em outros lugares. Existem outras reservas em outros lugares também, de uma expressão interessante, né? Como é o caso do Canadá, Rússia e Estados Unidos. E aqui embaixo você vai ter uma ilustração, né, de como ele é formado. Então aqui, ó, os restos, o petróleo que utilizamos hoje em dia é o resultado da deposição dos restos de animais e plantas que ficaram ali no fundo dos oceanos e lagos há milhões de anos, ó, morreram, foram sendo depositados aqui no fundo. Com o tempo, camadas de sedimentos, né, foram sendo depositadas em cima delas, né, e essas camadas vão fazendo com que esses restos de animais, de plantas, né, sofram aí modificações, né, químicas, reações químicas. Então, quando elas estão ali submetidas a alta pressão, né,
elas vão sendo aí transformadas, sofrendo transformações químicas, tá? Reações químicas. E aqui na última imagem, né, nós temos um instrumento tentando perfurar, né, o subsolo, várias camadas, né, e para poder encontrar então o petróleo. Falar um pouquinho do gás natural. Bem, o gás natural muitas vezes é encontrado em conjunto com o petróleo. É um combustível fóssil, presente normalmente em rochas porosas no subsolo. Ele consegue se dissipar com facilidade na atmosfera, né? Então, quando ele não está preso, quando ele está livre, né? O gás está livre, não tem problema nenhum, ele não apresenta risco nenhum. Porém, quando ele está confinado, o que é confinado? Quando esse gás está em ambientes fechados, ele pode resultar em explosões se for exposto a apenas uma faísca. Ou seja, quando está num local aberto, ele se dissipa com facilidade, o vento leva, não tem problema, não tem risco de explosão. Mas quando ele está num ambiente fechado, aí sim, tá? E por isso, né, por ele ser um gás incolor, o que quer dizer incolor? Ele é transparente, ele é inodoro. O que é isso? Ele não tem cheiro. Então, as pessoas elas podem muito bem assim não sentir a presença dele, né? Então, para que isso não aconteça, né, quando se trabalha com gás natural, há necessidade de incluir nesse processo aí uma substância à base de enxofre, né? Para quê? Para que se houver algum vazamento, a pessoa consiga sentir o cheiro diferente, né? Um cheiro aí pode ser notado. E isso faz com que a pessoa perceba pelo olfato qualquer vazamento desse gás, né? E é o mesmo cheiro que o gás de cozinha, tá? Então, ele vai apresentar risco se não tiver esses cuidados, né? Estar no ambiente fechado e se de repente ele não for misturado aí com enxofre, né? Uma substância à base de enxofre, porque realmente não tem como percebê-lo no ar, tá? Então, quando há essa mistura com a substância à base de enxofre, as pessoas conseguem perceber se está tendo um vazamento desse gás. A queima dele produz uma pequena quantidade de gases tóxicos e poluentes, como é o caso do monóxido de carbono, bem diferentemente dos derivados do petróleo e do carvão mineral. A queima incompleta do gás natural, ele é menos tóxico, né, do que ali o petróleo e do carvão mineral. Esse é um dos motivos pelos quais o gás natural é usado como combustível de usinas termoelétricas em substituição ao carvão, obtendo eletricidade de uma forma mais limpa. Bem, os maiores produtores são a Rússia, os Estados Unidos, o Canadá, o Catar, a China, a Noruega e o Irã. No Brasil, as maiores reservas estão no Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia e Rio Grande do Sul. Eu gostaria que vocês lessem depois aqui, ó, esse Saiba Mais, tá? Bem aqui, ó. Porque aqui no Brasil, né, já tem o GNV, que é o gás natural veicular, né, é uma alternativa. Como alternativa para o uso de gasolina ou etanol como combustível para movimentar os automóveis, no Brasil há também opção de adaptar veículos para usar o gás natural veicular. Nesse caso, o combustível é armazenado em cilindros colocados tipicamente no porta-mala ou embaixo dos veículos. Bem, aqui no Pará eu ainda não percebi, né, se existe algum posto adaptado para isso, mas em algumas regiões do Brasil, sim, já é muito comum, tá?
Vamos falar um pouquinho do carvão mineral. É formado através de soterramento de florestas. Notem que todos eles que eu falei aqui, eles são combustíveis fósseis, né? Nem todo carvão mineral encontrado nas jazidas tem a mesma qualidade. Uns apresentam alto poder calórico e outros não. Esse carvão mineral foi bastante utilizado nos primórdios da Revolução Industrial e ele é encontrado na Rússia, no Cazaquistão, na China, Estados Unidos e Índia. No Brasil, temos poucas reservas de carvão com alto grau de impurezas. Ou seja, ele não tem tanto poder calorífico assim, né, gente? Porque ele tem um alto grau de impurezas. Então, crianças, eu vou deixar para vocês aí o exercício do livro didático, página 11 e 12, e o livro de atividades, página 6 e 7. A gente começou devagarzinho, né, conhecendo aí um pouquinho da história dos combustíveis, né, mas a gente vai continuar na próxima aula fazendo a correção desses exercícios aqui propostos. Bem, queridos, eu desejo a todos uma semana abençoada. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!